Meu nome é Camila Duarte, e eu nunca pensei que um dia teria coragem de colocar tudo isso em palavras. Não porque seja difícil lembrar, mas porque é impossível esquecer. Há coisas que marcam o corpo, e há coisas que marcam a alma. Essa história marcou a minha alma. Na época, eu tinha 16 anos de idade e morava com meus pais em um bairro litorâneo extremamente isolado no Rio de Janeiro. Um daqueles lugares que parece existir fora do mundo, como se fosse uma bolha separada do resto das pessoas. Mais tarde entendi que talvez fosse justamente essa sensação de isolamento que permitiu que tudo acontecesse da forma que aconteceu. Era como se aquele pedaço de terra estivesse desligado da proteção natural que as cidades maiores oferecem, como se estivéssemos expostos, vulneráveis, entregues ao que a noite guarda de mais estranho. Aquele mês de dezembro começou como qualquer outro. Minha mãe arrumava a casa para o Natal, meu pai trabalhava no depósito onde era gerente e eu terminava as últimas tarefas da escola antes das férias. A diferença é que naquele ano não havia muitos turistas no bairro. As casas ao redor, quase todas de temporada, estavam fechadas, com cadeados enferrujados e janelas escurecidas. O vento que vinha da praia parecia mais gelado do que o normal, e até os pássaros pareciam evitar aquela região. A única casa realmente habitada e próxima da nossa era a do Sr. Álvaro, um homem simples e generoso, já com mais de 50 anos de idade, que criava alguns cavalos e cachorros em um terreno grande e aberto a poucos quarteirões de distância. Ele era amigo do meu pai fazia décadas e sempre vinha tomar café em casa. Tudo começou quando, cerca de uma semana antes do Natal, o Sr. Álvaro apareceu no nosso portão com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Era uma mistura de susto e preocupação, como se tivesse presenciado algo que não podia ser explicado facilmente. Meu pai abriu o portão e perguntou o que havia acontecido, e o Sr. Álvaro respondeu dizendo que coisas muito estranhas estavam ocorrendo com seus animais. Ele contou que, ao amanhecer, encontrava seus cavalos com tranças apertadíssimas no pelo, tranças tão fortes que era quase impossível desfazer sem cortar tufos inteiros. E pior, alguns cavalos estavam machucados. Eram arranhões longos, cortes superficiais, marcas que não se pareciam com nada natural. Ele já havia criado cavalos desde jovem e disse que nunca tinha visto aquele tipo de ferimento. Os cachorros, por sua vez, passavam a madrugada inteira chorando e ganindo sempre entre 2 horas e 4 horas da manhã. E toda vez que chegava esse horário, os animais se encolhiam, como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. Meu pai, sempre racional, imediatamente achou que alguém estava invadindo o terreno para maltratar os bichos. Talvez algum adolescente entediado, alguma pessoa mal intencionada. Mas o Sr. Álvaro dizia que não acreditava nisso. Ele jurava que todas as noites, antes de dormir, trancava bem os portões e conferia cada canto do estábulo. Além disso, ele dizia que os cachorros nunca latiam para estranhos, mas sim choravam. Era como se não tivessem coragem de reagir. Eu ouvi tudo da janela da sala, e lembro que, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, senti uma pontada estranha no peito. Algo em mim sabia que aquilo não era apenas uma história sobre animais assustados. Nos dias seguintes, o clima na rua mudou. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, como se um silêncio anormal tivesse se instalado. À noite, qualquer som parecia assustador. Um galho quebrando, o farfalhar do mato, o vento batendo nas janelas. Meu pai começou a dormir mal. Minha mãe colocou uma Bíblia na cabeceira e eu evitava olhar pela janela depois que o sol se punha. Foi então que, no dia 23 de dezembro, o pior relato veio. O Sr. Álvaro chegou à nossa casa mais cedo que o normal, quase ofegante. Ele disse que, daquela vez,
Os machucados nos cavalos estavam maiores do que antes, e que um dos animais tinha tentado derrubar a porta do estábulo de tanto desespero. Ele estava assustado de verdade e pediu ajuda ao meu pai. Eles decidiram que naquela madrugada ficariam acordados para descobrir o que estava acontecendo. Meu pai concordou na hora, dizendo que não deixaria um amigo enfrentar aquilo sozinho. Eu, curiosa e teimosa do jeito que sempre fui, pedi para ficar acordada também. Minha mãe tentou me impedir, dizendo que aquilo não era assunto para uma garota da minha idade, mas eu insisti tanto que acabei convencendo os dois. A noite caiu de um jeito estranho naquele dia. O céu parecia mais escuro do que o normal, quase sem estrelas, como se uma nuvem invisível tivesse se estendido sobre todo o bairro. O vento estava frio, o que era incomum para o verão carioca. Ficamos sentados na área externa, com as luzes apagadas para não chamar atenção. Meu pai e o Sr. Álvaro conversavam em voz baixa, enquanto eu observava a rua silenciosa. O tempo parecia arrastar-se. Quando o relógio marcou 1h da madrugada, nada tinha acontecido. Às 2h, ainda silêncio. Às 3h, meu corpo já estava tenso, como se antecipasse algo. Foi por volta de 3h25, quando ouvi o primeiro som. Um choro desesperado de um dos cachorros do Sr. Álvaro. Não era um choro comum. Era agudo, doloroso, como se o animal estivesse vendo algo que nós não podíamos ver. O som ecoava pela rua de terra, perfurando o silêncio. Meu pai se levantou imediatamente. O Sr. Álvaro abriu o portão com tanta pressa que quase o arrancou do batente. Eu segui os dois, mesmo tremendo da cabeça aos pés. A cada passo, o choro ficava mais alto. Quando chegamos na rua estreita que levava ao terreno do Sr. Álvaro, vimos ao longe uma forma pequena se movendo perto do cachorro. Aquela visão está gravada em mim como se tivesse sido queimada dentro da minha memória. Era uma criatura pequena, talvez um pouco mais de 1 metro de altura. Seu corpo era escuro, como se fosse feito de sombra sólida. Os olhos eram enormes e completamente vermelhos, brilhando no escuro de um jeito impossível de descrever. Eles não refletiam luz. Era como se produzissem a própria iluminação. Os braços eram longos demais para o tamanho do corpo, e nas mãos ela segurava algo que parecia um galho torto, porém se movia como se fosse vivo, pulsante. A criatura estava a poucos centímetros do cachorro, que se encolhia no chão, paralisado de medo. Quando ela percebeu nossa presença, virou a cabeça lentamente e, nesse momento, pude sentir algo que nunca senti antes. Uma sensação física de ser observada por algo profundamente maligno. Não era um animal, não era humano, não era algo que pertencia a este mundo. O Sr. Álvaro deixou escapar um som de pavor. Meu pai ficou imóvel, como se o corpo dele tivesse travado. Eu queria correr, mas minhas pernas não respondiam. A criatura inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse analisando cada um de nós. Depois, num movimento tão rápido que parecia impossível, ela correu para dentro da mata densa que cercava o final da rua. O som dos seus passos era quase silencioso, mas sua velocidade era assustadora. Em poucos segundos, havia desaparecido completamente. Nenhum de nós teve coragem de ir atrás. Voltamos para casa em silêncio. Minha mãe queria saber o que tinha acontecido, mas meu pai só disse que conversariam pela manhã. Eu mal consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, eu via aqueles olhos vermelhos me encarando, como se aquela coisa tivesse marcado meu rosto de alguma forma. No dia seguinte, véspera de Natal, o bairro parecia ainda mais vazio. As folhas arrastadas pelo vento pareciam mais pesadas e o céu tinha uma cor cinza estranha. Meu pai conversou com minha mãe e o Sr. Álvaro durante toda a manhã. Decidiram chamar um pastor conhecido da família para orar na rua e no estábulo. O pastor chegou à tarde e passou horas ali, lendo passagens, jogando água consagrada e repetindo palavras que soavam como súplicas. Eu nunca tinha visto um adulto tremer enquanto segurava uma Bíblia.
mas o pastor tremia. À noite, tentamos agir como se tudo estivesse normal, mas ninguém conseguia relaxar. Ficamos dentro de casa com as portas trancadas e as janelas fechadas. Meu pai colocou uma cadeira encostada na porta da frente, como se estivesse preparado para algo acontecer de novo. O relógio marcava quase 2 horas da madrugada quando ouvimos um som estranho vindo do lado de fora. Não era choro de cachorro daquela vez. Era algo arrastando pelo chão, como se unhas enormes estivessem riscando a terra. Minha mãe começou a rezar em voz baixa. Meu pai segurou a mão dela. Eu permaneci parada, tentando controlar minha respiração. O som continuou por alguns minutos e depois parou abruptamente, como se nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, dia de Natal, acordamos com uma notícia horrível. Um dos cachorros do Sr. Álvaro havia morrido. Ele foi encontrado cuspindo sangue, com os olhos amarelados, como se alguma doença tivesse se espalhado pelo corpo dele em questão de horas. O Sr. Álvaro, desolado, abraçou o corpo do animal e chorou, como se tivesse perdido um filho. Nós tentamos ajudar, mas ele nos pediu para deixá-lo sozinho. Foi naquele dia que meus pais decidiram vender a casa. Em menos de 2 semanas, já estávamos morando em outro bairro, longe daquele lugar que havia se tornado um pesadelo para todos nós. Eu sei que algumas pessoas dizem que a mente inventa coisas quando está com medo, que a escuridão nos engana, que o ser humano vê monstros onde não há nada. Mas eu sei o que eu vi. Eu vi olhos vermelhos encarando a minha alma. Eu vi uma criatura que não era deste mundo se aproximar de um animal indefeso. Eu ouvi sons que não pertenciam a nenhuma criatura conhecida. E até hoje, mesmo depois de tanto tempo, quando o mês de dezembro chega e a noite fica silenciosa demais, sinto uma presença se aproximando de mim. Como se aquela criatura ainda estivesse à espreita, esperando encontrar novamente aqueles que cruzaram seu caminho. Eu me mudei, cresci, envelheci um pouco, mas aquela visão nunca me deixou. Ela continua viva dentro de mim, como se estivesse à espera de ser chamada de volta. O relato de Camila apresenta características típicas de experiências traumáticas associadas a fenômenos inexplicáveis, memória vívida, gatilhos sazonais e sensação persistente de vigilância. Embora impossível comprovar a natureza sobrenatural da criatura descrita, o peso psicológico deixado pelas ocorrências e o impacto coletivo na família sugerem que, seja qual for a origem do fenômeno, ele ultrapassa a simples imaginação infantil. Narrativas assim mostram como certos eventos escapam da compreensão comum e transformam para sempre aqueles que os vivenciam.